Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao Astrolab. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos fenômenos mais importantes para o nosso planeta. As estações do ano são essenciais para o desenvolvimento da fauna e da flora do nosso planeta. Ela permite um equilíbrio ecológico entre as temperaturas e os climas do nosso planeta, permitindo com que a biodiversidade se torne renovável e dinâmica. Cada estação possui a sua própria importância e o seu respectivo tempo de ocorrência. Elas permitem que regiões onde as estações são bem definidas possuam uma maior pluralidade de espécies de plantas, animais e micro-organismos do que em regiões mais remotas, onde apenas uma única estação e normalmente apenas um único clima é muito bem definido. As estações do ano são 4 períodos de tempo ao longo de um ano, cada uma com características distintas, baseadas em padrões ou variações climáticas. São elas: primavera, verão, outono e inverno. A primavera é a estação de transição entre o inverno e o verão. É marcada pelo aumento da temperatura, do comprimento do dia e da umidade. As plantas começam a florescer e os animais começam a se preparar para a reprodução. O verão é a estação mais quente do ano. As temperaturas são altas e os dias são longos. É a estação ideal para aproveitar o sol, a praia e as férias. O outono é a estação de transição entre o verão e o inverno. É marcada pela diminuição da temperatura, do comprimento do dia e da umidade. As folhas das árvores começam a cair e os animais começam a se preparar para o inverno. O inverno é a estação mais fria do ano. As temperaturas são baixas e os dias são curtos. É a estação ideal para ficar em casa sempre que possível. As estações do ano afetam o clima e a natureza de várias maneiras. A inclinação da Terra em relação ao Sol é a principal responsável pela mudança das estações. Quando o hemisfério norte está inclinado em direção ao Sol, recebe mais luz solar e as temperaturas são mais altas. Quando o hemisfério norte está inclinado em direção oposta ao Sol, recebe menos luz solar e as temperaturas são mais baixas. A Terra realiza 2 movimentos principais no espaço: o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o giro da Terra em torno de seu próprio eixo. Esse movimento ocorre de oeste para leste e leva 24 horas para ser completado. A rotação da Terra é responsável pela alternância entre dias e noites. O movimento de translação é o deslocamento da Terra ao redor do Sol. Esse movimento ocorre em uma órbita elíptica com um período de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, com exceção dos anos bissextos, que são caracterizados por serem divisíveis por 4 no calendário gregoriano. Para compensar esse excesso de tempo depois de passar os 365 dias, a cada 4 anos é adicionado um dia extra ao calendário, formando o ano bissexto. Nos anos bissextos, o mês de fevereiro possui 29 dias ao invés de 28. Dessa forma, o movimento de translação da Terra leva 366 dias em anos bissextos. A translação da Terra é responsável pelas estações do ano. A órbita da Terra ao redor do Sol é uma elipse, com o Sol localizado em um dos focos. Isso significa que a distância entre a Terra e o Sol varia ao longo do ano. A duração das estações é influenciada pela inclinação da Terra em relação ao Sol. A Terra está inclinada em um ângulo de 23,5 graus em relação ao seu plano orbital. Isso significa que o hemisfério norte está inclinado em direção ao Sol durante o verão e inclinado em direção oposta ao Sol durante o inverno. Durante o verão, o hemisfério norte recebe mais luz solar do que o hemisfério sul. Isso significa que os dias são mais longos e as temperaturas são mais altas no hemisfério norte. Durante o inverno, o hemisfério norte recebe menos luz solar do que o hemisfério sul. Isso significa que os dias são mais curtos e as temperaturas são mais baixas no hemisfério norte. A inclinação da Terra também influencia a duração das estações no hemisfério sul. Durante o verão no hemisfério sul, o hemisfério sul está inclinado em direção ao Sol. Isso significa que os dias são mais longos e as temperaturas são mais altas no hemisfério sul.
Durante o inverno no hemisfério sul, o hemisfério sul está inclinado em direção oposta ao Sol. Isso significa que os dias são mais curtos e as temperaturas são mais baixas no hemisfério sul. A inclinação axial da Terra também é responsável pela diversidade climática global. As regiões próximas ao Equador recebem mais luz solar durante todo o ano, o que resulta em climas mais quentes. As regiões próximas aos polos recebem menos luz solar durante todo o ano, o que resulta em climas mais frios. As datas que definem quando uma estação começa e quando termina são oriundas de dois fenômenos conhecidos como equinócios e solstícios. Equinócios são fenômenos astronômicos que ocorrem 2 vezes ao ano, em março e setembro. Nesses dias, os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, fazendo com que os hemisférios norte e sul recebam a mesma quantidade de luz solar. Os equinócios de primavera e outono marcam o início das estações do ano nesses hemisférios. No hemisfério norte, o equinócio de março marca o início da primavera e o equinócio de setembro marca o início do outono. No hemisfério sul, o equinócio de março marca o início do outono e o equinócio de setembro marca o início da primavera. Os equinócios têm um impacto significativo na distribuição da luz solar na Terra. Durante os equinócios, os dias e as noites têm a mesma duração, em todos os lugares do mundo. Isso ocorre porque os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, iluminando igualmente os dois hemisférios. Os equinócios também influenciam o clima e a vida na Terra. Durante os equinócios, as temperaturas começam a mudar, indicando a mudança de estação. As plantas e os animais também começam a se adaptar às mudanças climáticas. O equinócio de primavera ocorre em março. Marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. O equinócio de outono ocorre em setembro. Marca o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Os equinócios são eventos importantes que marcam o início das estações do ano e influenciam o clima e a vida na Terra. Solstícios são fenômenos astronômicos que ocorrem 2 vezes ao ano, em junho e dezembro. Nesses dias, o Sol atinge o ponto mais alto ou mais baixo no céu, em relação ao equador celeste. Os solstícios de verão e inverno marcam o início das estações do ano nesses hemisférios. No hemisfério norte, o solstício de junho marca o início do verão e o solstício de dezembro marca o início do inverno. No hemisfério sul, o solstício de junho marca o início do inverno e o solstício de dezembro marca o início do verão. Os solstícios têm um impacto significativo nas variações de temperatura. Durante os solstícios, os dias e as noites têm durações diferentes, em todos os lugares do mundo. Isso ocorre porque o Sol atinge o ponto mais alto ou mais baixo no céu, em relação ao equador celeste. Nos solstícios de verão, o hemisfério que está inclinado em direção ao Sol recebe mais luz solar. Isso significa que os dias são mais longos e as temperaturas são mais altas. Nos solstícios de inverno, o hemisfério que está inclinado em direção oposta ao Sol recebe menos luz solar. Isso significa que os dias são mais curtos e as temperaturas são mais baixas. O solstício de verão ocorre em junho. Marca o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. O solstício de inverno ocorre em dezembro. Marca o início do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. Os solstícios são eventos importantes que marcam o início das estações do ano e influenciam as variações de temperatura na Terra. A inclinação axial da Terra é a principal responsável pelas estações do ano. Quando o hemisfério norte está inclinado em direção ao Sol, recebe mais luz solar e as temperaturas são mais altas. Quando o hemisfério norte está inclinado em direção oposta ao Sol, recebe menos luz solar e as temperaturas são mais baixas. Essas mudanças sazonais têm um impacto significativo na vida na Terra. As plantas e os animais precisam se adaptar às mudanças de temperatura, duração do dia e disponibilidade de alimento. As plantas se adaptaram às mudanças sazonais de várias maneiras. Algumas plantas perdem as folhas no inverno para reduzir a perda de água. Outras plantas desenvolvem mecanismos para armazenar água e nutrientes, o que lhes permite sobreviver ao inverno. Algumas plantas também se adaptaram para florescer em diferentes estações.
Isso é importante para garantir que elas sejam polinizadas por insetos ou pássaros que também estão ativos durante a estação em que a planta floresce. Os animais também se adaptaram às mudanças sazonais de várias maneiras. Alguns animais hibernam no inverno para economizar energia. Outros animais migram para regiões mais quentes no inverno. Alguns animais também se adaptaram para mudar sua dieta ou comportamento durante as estações. Por exemplo, alguns animais se alimentam de frutas no verão e de sementes no inverno. Os ciclos de reprodução e migração de muitas plantas e animais também estão relacionados às estações. Por exemplo, muitas aves migram para regiões mais quentes para se reproduzir no verão. No hemisfério norte, as árvores perdem as folhas no outono para reduzir a perda de água. No inverno, as árvores ficam dormentes para economizar energia. No verão, as árvores crescem rapidamente e produzem flores e frutos. Os ursos polares hibernam no inverno para economizar energia. No verão, os ursos polares caçam focas e outros animais para se alimentar. As baleias jubarte migram para águas mais quentes no inverno para se reproduzir. No verão, as baleias jubarte migram para águas mais frias para se alimentar. A inclinação axial da Terra é um fenômeno natural que tem um impacto significativo na vida na Terra. As plantas e os animais precisam se adaptar às mudanças sazonais para sobreviver. As estações do ano da Terra são causadas pela inclinação axial do planeta, que é de 23,5 graus. Essa inclinação faz com que os hemisférios norte e sul recebam diferentes quantidades de luz solar ao longo do ano. Outros planetas também podem ter estações do ano, mas elas podem ser diferentes das estações da Terra por vários motivos. A distância de um planeta do Sol também pode afetar as estações do ano. Os planetas mais próximos do Sol, como Mercúrio e Vênus, têm estações muito curtas. Isso ocorre porque eles giram em torno do Sol mais rapidamente do que a Terra. A órbita de um planeta também pode afetar as estações do ano. Os planetas que têm órbitas elípticas como Marte, têm estações mais longas em um ano do que em outro. Isso ocorre porque a distância do planeta ao Sol varia ao longo do ano. A inclinação axial de um planeta também é importante para determinar as estações do ano. Os planetas com inclinação axial semelhante à da Terra têm estações do ano semelhantes. No entanto, os planetas com inclinação axial muito diferente da Terra podem ter estações do ano muito diferentes. Marte tem estações do ano que são 2 vezes mais longas do que as estações da Terra. Isso ocorre porque Marte tem uma órbita elíptica. Júpiter não tem estações do ano definidas. Isso ocorre porque Júpiter não tem inclinação axial significativa. Saturno tem estações do ano que são muito longas. Isso ocorre porque Saturno tem uma órbita elíptica e uma inclinação axial significativa. As estações do ano são um fenômeno complexo que pode variar de planeta para planeta. A distância do planeta do Sol, a órbita do planeta e a inclinação axial do planeta são todos fatores que podem afetar as estações do ano. Compreender o funcionamento das estações do ano é fundamental para o entendimento do clima da região do planeta no qual você se encontra. Por este motivo é comum vermos filmes e séries que mostram o Natal dos países do hemisfério norte, por exemplo, nevando. Enquanto nos países do hemisfério sul esta época é característica por possuir um verão quente e escaldante. Além de explicar do porquê de algumas regiões serem tão geladas como nos polos, e algumas regiões serem tão quentes como em desertos. Além disso, as estações do ano são fundamentais para compreendermos a biodiversidade que compõe a vida na Terra. Esta foi uma breve exploração sobre as estações do ano e suas características únicas. Se você possui interesse por astronomia, o cosmos e o universo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para não perder conteúdos novos. Até a próxima, viajantes do espaço!